Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus, a igreja. Quantos estão com o coração aberto para receber mais do Senhor essa noite? Amém. Glória a Deus. E como foi falado aqui na oração, nós temos um Jesus que morreu por nós. Amém? E eu falei algumas vezes na célula, falei isso uma vez na aula de batismo. E sempre nós ouvimos, né? Jesus morreu por nós. Jesus fala assim, Jesus morreu por mim. Só que nós temos que entender que foi além. Porque hoje nós vemos algumas pessoas que até morrem por outros. Sim ou não, gente? Se decepciona no relacionamento, vai lá e mata pela outra pessoa. Pessoas que morrem por um bicho. Jesus, ele foi além. Ele assumiu a vergonha, a sua vergonha, as suas falhas. Ele assumiu os seus erros no seu lugar. Sabe quando você é cheio de falhas, cheio de erros, e alguém vai ali e assume a vergonha, a fraqueza? Além dele ter morrido por você, ele assumiu tudo aquilo que não presta em nós. É forte, né? E essa noite eu vou falar sobre recomeçar. E muitas vezes você fala, ai pastora, mas eu tenho recomeçado. Às vezes você não tem recomeçado, você tem começado, você erra e começa de novo. Não, você tem que aprender essa noite a recomeçar. Eu vou usar mais uma vez essa noite o exemplo já fiz uma ministração sobre ele, mas eu vou usar como exemplo, fala assim, Neemias. Quem sabe aqui a história de Neemias? Restituição dos muros, né? Quantas vezes já ouvimos essas palavras aqui no culto, às vezes na célula, mas eu sei que você tem noção do que eu vou falar. E vamos então ler Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, na versão NVI. Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4, diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me, fala assim, igreja, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Então coloque a mão no seu coração aí por um instante. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, que o Senhor venha mesmo, ó Deus, falando a cada coração aqui. Eu sei que o Senhor quer falar, mas que cada um aqui venha deixar mesmo, ó Deus, o seu coração aberto para receber essa palavra. Pai, em nome de Jesus, tira mesmo, ó Deus, toda a passividade do nosso meio, toda a preocupação. Que possamos nessa hora receber, ó Deus, essa palavra do céu em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, quando eu falo assim, recomeçar. Fala assim, recomeçar. Olha só, começar e recomeçar são palavras parecidas, mas são diferentes na estrutura, e você vai entender essa noite. O começar, ele vem pelo glamour do novo. Vou dar exemplo aqui. O começo é muito bom, a gente sonha muito com o começo. Às vezes é o primeiro carro, sim ou não? Você sonhou com o seu primeiro carro, o começo. Às vezes é o primeiro cartão que você recebe, você sonhou com aquilo. Às vezes, né, não que tem que ter mais, mas às vezes você sonhou com o primeiro casamento. Está entendendo? Às vezes a primeira viagem, às vezes a primeira vez que você vai realizar algo para o Senhor. Então você realizou, é o começo. Então o começo, ele vem com o glamour do novo. O começo é maravilhoso, sim ou não? Cadê os recém-casados ali? O começo é maravilhoso, né, Yasmin? Até visitei eles. Só que o começo, ele não tem cicatrizes, não tem dor, não tem nada, porque
porque começou. Amém, igreja? O começo é o novo e não tem nada antes do começo. Então é tudo novo. Só que o recomeço, fala assim, o recomeço vem deixando para trás um defunto, algo que morreu. Estão entendendo, igreja? Então o recomeço é diferente. Nós só recomeçamos algo porque algo deu errado, sim ou não? Se você precisa recomeçar é porque algo deu errado. Não há necessidade de recomeçar se tudo deu certo. Então eu quero falar para aquelas pessoas hoje que precisam recomeçar. Só que mais para frente na palavra você vai ver a profundidade e o quanto você precisa em áreas na sua vida recomeçar. Amém? Fala assim, antes de recomeçar, existe uma morte. Existe uma decepção. Às vezes você precisa recomeçar um relacionamento, porque aquele outro relacionamento deu errado, sim ou não? Seja amoroso, seja de amizade, não sei qual. Houve algo que não deu certo. E fala assim, meu irmão, a informação do recomeço é porque algo deu errado. Olha só, quem aqui já afogou no rio ou numa piscina? Paloma? Cida? Olha só. Algumas pessoas. Uma coisa é você entrar na piscina pela primeira vez, ou no rio, né? Outra coisa é você entrar na piscina ou no rio depois que você já se afogou, sim ou não? Até a Isabela do Vilmar podia estar aqui. Ela conta esse testemunho, estou falando dela porque ela conta isso na cela. Teve que ter um processo. Como ela passou por um afogamento, para ela entrar numa piscina, para ela entrar no rio, teve um processo. Porque ela passou por algo que não deu certo. Só que recomeçar não é fácil. Fala assim, feche seus olhos e fala assim, mas é possível. Em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Olha só, é muito fácil você parar e aceitar a depressão, sim ou não? É muito mais fácil você parar e aceitar que você tem aquilo. Mas quando você decide recomeçar, você vai recomeçar independente da sua dor, independente de como você esteja. E eu quero que o Mateus prepare o primeiro slide aí, Mateus. Olha só. Aonde foi o começo da criação? Fala assim para mim, num jardim. Foi assim, não foi, gente, o começo? Foi num jardim. Esse jardim era perfeito. Amém? Esse jardim estava Adão e Eva. Nesse jardim não tinha mentira, não tinha dor, tinha paz, tinha Deus. Não tinha divisão, não tinha inveja, não tinha ciúme, não tinha desequilíbrio. Então fala assim, o começo foi num jardim. Só que houve a desobediência, houve uma mentira. E Deus, né, nos deu a oportunidade, fala assim, de recomeçar. Amém? Como foi o recomeço? Foi numa, segundo slide, Mateus. O recomeço foi numa cruz. Amém? E o que tinha? Tinha dor. Sim ou não? Tinha humilhação. Porque no começo não tinha nada que deu errado. Mas Deus nos deu a oportunidade de recomeçar onde? Em Jesus, numa cruz. Amém? Então às vezes você está aqui nessa noite e você fala, pastora, está difícil demais recomeçar. Só que Jesus recomeçou por você. Amém? E não foi tudo perfeito, não foi tudo belo como foi no começo. Foi numa cruz, onde ele foi humilhado. O começo foi no Éden, o recomeço foi na cruz. Então eu não sei o que você está passando. Decida recomeçar essa noite, amém? Porque o preço do recomeço é um preço de sangue. Você não pode ser covarde. Você tem que mesmo que decidir. Aleluia? Fala assim, Deus é especialista em reconstruir. E nós lemos aí no livro de Neemias, conta a história, né? Se você ler todo o texto, que não vai dar tempo de lermos tudo aqui, a Bíblia conta que o rei Nabucodonosor, ele destruiu tudo. Jerusalém, ela foi destruída. Destruiu a cidade modelo e levou o povo cativo. Sabe por quantos anos, igreja? Fala assim, por 70 anos.
E Neemias encontra o seu amigo, com o seu conterrâneo lá da sua terra natal e pergunta, né? Vamos falar assim mais grosso modo, pergunta assim: e aí, como estão meus amigos? E ele pergunta: como está a minha cidade natal? E olha a resposta do amigo aí, que está lá no versículo 3. Deixa o versículo 3 aí, Mateus, de Neemias 1. Ele fala, né? Aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas e queimadas. Jerusalém está destruído, os muros estão no chão, meus amados. A resposta é: quem aqui já recebeu uma notícia que abalou suas estruturas? Eu estava vendo as notícias de segunda-feira. Não sei se vocês viram quantas coisas tristes que aconteceram. Criança, né? Um pai de família que foi morto, uma criança que morreu queimada. Misericórdia, que eu fiquei sabendo. Então, existem notícias que vêm na nossa vida que vão abalar a sua estrutura. Relatórios de destruição, de humilhação. E a Bíblia conta que Neemias olha a situação e o que ele faz no versículo 4? Ele sai para contar para os outros? Ele sai para murmurar e falar mal? Não, a Bíblia conta que Neemias olha a situação e chora. Sim ou não? Ele chora. Quantos aqui realmente, se não quer recomeçar, não precisa levantar a mão só para fazer bonito, não. Quantos aqui desejam recomeçar algo na sua vida? Diga amém. Quantos aqui tem áreas na sua vida que se encontram no chão e precisa recomeçar? E sabe que no início você não vai sentir alegria, não vai sentir alegria. Você vai sentir medo, você vai sentir tristeza. Porque quando nós realmente queremos recomeçar, você não pode recomeçar na emoção, você não pode recomeçar na adrenalina. Você precisa recomeçar onde? Fala assim: em Jesus, na cruz. Amém? Você não recomeça em alguém, você não recomeça pensando que você, nas suas forças, você recomeça olhando para a cruz. Ali foi o recomeço. Você recomeça olhando para Jesus. E quando Neemias ouve essa triste história, Neemias senta e chora por dias. Não tem festa, meus amados, não tem avivamento. Ele chora de dor, mas não tem murmuração também. Amém? O recomeço dói, porque é contrário aos meus sentimentos. Recomeçar é contrário àquilo que eu quero para mim. Às vezes você tem recebido nãos e nãos da parte de Deus. Deus tem, às vezes, dito não para você. Você precisa recomeçar confiando na palavra do Senhor. Amém? O recomeço é contrário aos seus sentimentos e às suas vontades. Neemias senta e chora, porque ele sabe que ele vai ter que recomeçar. Aleluia! E é duro, meus amados, recomeçar quando tudo está no chão. Sim ou não? Imagine que você lutou por algo por anos. E quando você olha aquela situação, está tudo no chão. E é muito mais fácil fazer cara de paisagem e dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Sim ou não, gente? Isso não tem nada a ver comigo. E eu até marquei aqui, se não esquecer. Eu falei isso na cela. Eu tive uma situação há uns 2 meses familiar, que eu ouvi, falei: não tem nada, isso não tem nada a ver comigo. Nem Carlos, tem nada a ver, deixa eles resolver. Fazendo cara de paisagem, Daniel. E eu acordei 2 vezes na noite e sempre vinha a palavra. Agora vocês, olha como o Espírito Santo fala. Vinha a palavra quando Cristo foi crucificado. Aí eu li uma vez, normal, né? Acordei mais uma vez. Na 3ª vez, sabe o que veio ao meu coração? Cristo não tinha nada a ver com as feiuras, com o pecado. Mas Ele veio e resolveu. Se está vindo nas suas mãos, é você que tem que ir lá e resolver. Amém? Porque você tem Jesus. Então, às vezes, está vindo um texto na sua vida. Pergunta: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Cristo não tinha nada a ver com o pecado, com as nossas feiuras, com as nossas vergonhas. Só que Ele veio e assumiu, sim ou não? Então, eu fui lá, né? Fiz o que eu podia fazer. Mas eu queria o quê? Fazer cara de paisagem. Não tenho nada a ver, sai. Só que Deus às vezes levanta você na sua família, né? Para você ser boca de Deus ali, amém? Mesmo que às vezes nem faz que não liga, mas vai lá e faz, amém? Glória a Deus. Então,
E muitas vezes, sabe por quê? Que muitas vezes, muitos de nós ainda não recomeçamos? Porque muitas vezes, muitos de nós não conseguimos recomeçar, sabe por quê? Olha para esse texto. Porque não aprendemos a chorar por aquilo que caiu. Sabe o que a gente faz? A gente fala, não importa com isso não, isso não me abala não. Isso é orgulho. Fala, isso dói sim em mim, mas chore e fale para o Senhor. Não, eu não senti nada, eu vou passar por cima. Você é humano. Se Neemias chorou por dias e jejuou, amados, aprenda a chorar e a orar e a jejuar por aquilo que está no chão na sua vida. Amém? E eu te pergunto, o que caiu na sua vida? O que você olha assim, está no chão? Às vezes você não tem nem coragem de enfrentar o que caiu na sua vida. Admitir que deu errado. Precisa de humildade para admitir que deu errado. Precisa de humildade para você falar, isso que estão fazendo comigo faz com que eu sofra, sim ou não? Porque afinal nós somos cristãos, eu sou pastor, eu sou um líder, eu não posso sofrer. Só que o nosso Deus não é assim. Então você olha para esses profetas, eles são grandes homens de Deus, com falhas, mas eles nunca deixaram de ser humanos. Amém? Então eu te pergunto, o que você tem esperado para recomeçar? Você tem buscado alegria para recomeçar? Força em si para recomeçar? Recomece triste. Recomece chorando aos pés do Senhor. Amém? Então para você recomeçar, você precisa chorar para Deus e dizer assim: Deus, isso tem valor para mim. Senhor, aquela palavra doeu no meu coração. Você precisa olhar para Deus e falar: Deus, isso faz falta para mim, mas me ensina a recomeçar. Senhor, faz falta. Muitas vezes, né, tem pessoas que eu tenho conversado e fala: pastor, eu acho ruim ficar sozinha, eu me sinto muito sozinha em questão de relacionamento. Fala para Deus. Amém? Fala para Deus que faz falta para você trabalhar naquela área que você se especializou, que você é bom, que você acha que não tem oportunidade. Fala para Deus, mas às vezes, não, mas Deus sabe das minhas necessidades. Mas você precisa falar. Fala para Deus: Senhor, faz falta isso para mim, eu quero exercer o meu ministério. Faz falta, me ensina a recomeçar. Amém? Olha só, fala assim: recomeço vem de sentar e chorar e dizer: Deus, isso faz falta para mim. Tenha humildade. Pastor, eu sou autossuficiente. Não, você precisa das pessoas. Sim ou não, gente? Somos seres que nascemos para nos relacionar. Você precisa falar para Deus. Amém? E o que Neemias fala para Deus em algum momento aí? Senhor, fortaleça as minhas mãos. É a oração que você deve fazer. Senhor, fortaleça as minhas mãos diante dessas lutas. Olha só, eu vou te perguntar e você responda para você mesmo. Qual é a sua reação quando você perde algo? Você fica desesperado e começa a culpar, começa a brigar dentro da sua casa. Qual que é a sua reação? Como você lida com as perdas da sua vida? Você supera fácil? Você começa ou você recomeça? Porque se você não ora e não chora e não jejum, você está começando de novo. Você precisa recomeçar, mas o recomeço é aonde? Fala assim: na cruz, em Jesus, na oração, no jejum, em chorar para Deus e falar que aquilo faz falta para você. Amém? Glória a Deus. Olha só, se você começar sempre, você nunca vai ser respeitado por ninguém. O respeito não está em quem começa, está em quem termina. Está nas suas mãos, meu irmão. Termina, não entrega não. Glória a Deus. Lute até o fim. Primeiro em oração e jejum, mas não entrega. Glória a Deus. Olha só, o respeito está em quem diz: eu já tentei, mas vou recomeçar de novo. Eu vou reerguer esses muros que estão caídos na minha vida. Foi isso que Neemias fez. Foi isso que ele decidiu fazer. Aleluia. Glória a Deus. E eu não sei realmente como você está hoje. Você sabe. Porque é muito fácil, né? Nós vimos para a igreja, nós louvarmos, nós dizemos amém. Mas você sabe qual área está caída na sua vida. Aleluia. Olha só. Eu quero que você faça uma reflexão aí. Se você tem algo na sua vida que deu muito errado, não fale assim, ó. A gente ouve isso: eu vou virar a página, sim ou não? Vira a página. Mas sabe o que você tem que fazer? Partir daí e recomeçar.
Não é fingir que não aconteceu. É orar, jejuar, chorar e partir daí. Porque isso que não deu certo vai virar experiência para você. Vai te dar autoridade. Amém? Porque quem que vai te dar estrutura para recomeçar é você? Fala assim, é Jesus. É a cruz. E a Bíblia fala que os muros estavam no chão. Os muros de Jerusalém estavam no chão. E o que os muros representavam para a cidade naquela época? Fala assim comigo, igreja. Segurança, defesa e riqueza. Só que tudo aquilo estava onde? Estava no chão. E às vezes você está aqui como aquela cidade. Insegura, indefesa e pobre. Às vezes você está como aquela cidade. E eu quero te dar alguma sugestão de como Neemias recomeçou. Se você puder marcar, vai ser bênção na sua vida. Olha só. Primeira coisa para recomeçar. Você precisa encarar a situação. Você precisa encarar a perda, a traição, o vício, aquela crise na sua vida. Você precisa olhar o cenário que você está. Vamos ler Neemias capítulo 2, versículo 13. Então a primeira coisa é você precisa encarar a situação. Neemias 2,13 diz assim: de noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e cujas portas haviam sido o quê? Destruídas pelo fogo. Sabe o que Neemias está fazendo aqui, igreja? Ele está olhando a situação. Você precisa fazer uma autópsia daquilo se você tem fracassado. Encarar a situação. Estudar o que deu errado. Ele vai e ele começa a olhar a situação. Neemias aqui está no meio das ruínas. E ele não está fazendo reunião com o engenheiro, com nada. E Deus está com ele, no meio daquilo tudo que está no chão. Amém? Porque quando você decide encarar a situação da sua vida, você não está sozinho. Deus está com você. Recomece, pare de adiar, encare qual que é a verdadeira situação. Pare de fazer cara de paisagem. Dependa de Deus e seja sincero com você. Olhe para você agora. Olhe para a sua idade. Olhe para você, como está a sua casa. Olhe para as oportunidades que você já perdeu. Quem aqui já perdeu oportunidades? Eu já. Quantas oportunidades às vezes você já perdeu? Quem tem filho aqui? Olhe para os seus filhos, examine, encare a real situação. Qual que é os pontos fracos? Eu tenho estudado sobre adolescentes e tem me ajudado muito como mãe. Esse curso fala assim, você precisa saber as fraquezas do seu filho, porque é ali que você vai ajudar ele. Amém? Às vezes tem filho que irrita fácil, outros são mais emotivos, né? Então eu olho para os meus filhos, eu sei qual área, os dois. Tudo tem áreas, pontos fortes, mas tem pontos fracos. Então é nesses pontos fracos que você vai ter que ajudar e orar. Amém? Então ele olhou ali para os muros que estavam caídos. E em Neemias capítulo 2, versículo 2, vamos ler mais esse. Neemias 2:2, diz assim: por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Olha só que eu achei interessante. Neemias, ele não está murmurando. Neemias não está falando mal de ninguém. Só que o semblante dele fala assim, triste e fechado. Só que o rei percebe que ele não está bem. Ele não está choramingando para o rei, não. Ele chorou para quem? Antes disso, ele chorou para Deus, gente. Como, pastora? Fala assim, com jejum e oração. Depois você lê de novo, versículo 3. Ele não está choramingando, só que o semblante dele está triste. Sabe o que eu aprendi? Que você não precisa estar feliz para orar. Ore triste mesmo, jejum triste mesmo. Decida orar com dinheiro, sem dinheiro, com alegria, com aquilo que você ganha, com aquilo que você perde. Decida orar e jejuar, amém?
Quantas aqui já teve que orar, jejuar, no meio de uma grande tristeza? No meio de uma grande escassez, né, Cida? No meio de um luto, às vezes. Não, às vezes, um luto físico, mas algo que teve que morrer na sua vida. E eu sempre falo, né, nós precisamos aprender a confiar em Deus sem entender. E Neemias é este homem. E neste momento que Neemias, ele decide orar e jejuar, o Senhor vem para caminhar com ele. O Senhor desce para andar com ele. Porque o nosso Deus não é para os normais. Fala assim, o nosso Deus não é para os normais. É algo sobrenatural. Sim ou não, gente? Você precisa crer no sobrenatural. Antes, quando está tudo bagunçado na sua vida, a gente demora a aprender isso. Pelo menos foi comigo. Você precisa orar e chorar por aquilo. Não adianta você ir lá e tentar, não. Ore e chore e jejue e fale para Deus. Seja real com Deus. Amém? Porque muitas vezes nós estamos passando por lutas e dificuldades e nós temos deixado a nossa família louca. Sim ou não, gente? Vai no pai, vai na mãe, vai no marido, vai nos filhos. Filhos que têm ficado desequilibrados. Porque às vezes a gente conversa com uns jovens e adolescentes, fala, você que posso falar isso com a sua mãe? Você poderia falar isso com a sua mãe? Sabe o que eu ouvi alguns meses atrás? Pastor, a minha mãe é doida, ela só grita. Se eu falar isso com ela, imagina isso. Então vamos olhar para nós que somos pais. Como que você recebe, né? Às vezes quando o filho fala aquilo que ele está fazendo de errado. Então, às vezes, quando você não cria essa estrutura em Deus, na cruz, no recomeço, você vai deixar a sua família desequilibrada por aquilo que você tem passado. Amém? Quem está preparado para o seu desequilíbrio, sabe quem que é? Você sabe quem que é? Levanta a sua mão, fala assim, Jesus. Jesus está preparado para o seu desequilíbrio. Jesus está preparado para as suas loucuras. Pastor, eu posso pedir oração? Estamos aqui, nós pastores, líderes, irmãos. Nós estamos aqui para orar com você, para te servir. Mas as suas loucuras, o seu desequilíbrio, existe um especialista que tem preparação e tem estrutura. O nome dele é Jesus Cristo, porque ele recomeçou por você numa cruz. Amém? Ele está preparado. As pessoas, os seus filhos, às vezes é o seu marido, a sua esposa. Tem pessoas que deixam o outro da casa louco, não tem estrutura para isso, mas o Espírito Santo tem. Amém? Glória a Deus. Por que que tem muita gente morrendo e levando outras pessoas junto emocionalmente? Por quê? Porque você tem contado, buscado estrutura em outras pessoas. Só que existe um Deus que está ali. Gente, a Bíblia, se você começar a ler, Deus vai falar muito com você. Amém? A Bíblia está ali para falar com você. Você quer restauração ou piedade dos outros? O que você quer? Você quer restauração da parte de Deus ou você quer piedade dos outros? Amém? Eu quero restauração. Você quer reconstruir em Jesus ou você quer que os outros tenham pena de você? Então tem que recomeçar. E aonde é recomece na cruz. Recomece em Jesus. Segunda coisa que Neemias faz, né? Ele encarou a destruição de forma sadia. Como encarar a perda, a destruição de forma sadias? Eu já falei muito aqui. Neemias chorou, não para passar de coitado. Neemias chorou aos pés de Jesus. Amém? É aos pés de Jesus. Quais são suas perdas? Vou perguntar de novo, o que está no chão na sua vida? Não é quebrar as coisas, não é sair xingando, não é jogar a culpa nos outros. Amados, é fácil transferir as culpas para os outros. Eu estou assim, eu estou agindo assim, porque meu esposo é assim, porque meu filho é assim, porque meu patrão é assim, porque o meu líder, o meu pastor. É fácil fazer isso. Pare de transferir os seus fracassos para os outros. Fale com Deus, sente na presença do Senhor e fala a importância disso para você. Amém? Fala a importância dos seus relacionamentos, da sua família, da sua igreja. Neemias passou dias, estude a história dele, orando e jejuando, se lamentando para Deus. E depois ele foi falar com quem? Com o rei. Amém? Então, primeira coisa, Neemias encara a realidade. Segunda, ele encara a morte e a destruição de forma sadia. Terceiro, ele faz o que ele pode fazer. Neemias, vou falar assim, gente, não, é um nada, vamos dizer assim na cidade. É um nada, não tem dinheiro, é um copeiro.
Só que hoje eu percebo que o grande problema é o quê? Fala assim, a preguiça. Porque Deus não vai fazer tudo, porque Jesus já fez tudo na cruz. Além de morrer, assumiu as nossas feiuras lá. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se levantar e falar, eu vou recomeçar. Amém? Glória a Deus. Neemias não tem dinheiro. Neemias não é nobre. Estuda a história. Neemias não era nobre, gente. Só que Neemias podia orar. Bate no seu peito e fala, eu posso orar. Eu posso jejuar. Eu posso falar com o rei. Quem que é o rei? É Jesus. Você pode fazer isso. Mantenha, meus amados, íntegro em momento de dificuldade. Mantenha-se inteiro com Jesus. Amém? Porque se você for ver um outro tipo aqui, a história de Neemias dá várias versões de pregação, né, pastor? Você vê, se for ver aqui, Neemias, ele se manteve inteiro diante das dificuldades, das fofocas, os inimigos dele, ele manteve-se inteiro. Então fala assim, eu posso orar, eu posso jejuar e eu posso falar com o rei. Você tem liberdade hoje, amém? Olha só, fala assim para o seu irmão, você pode sempre fazer alguma coisa. Deus não vai te cobrar aquilo que você não pode fazer, mas aquilo que você pode fazer, um dia você vai ser cobrado. E o que você pode fazer? Orar, você pode? Você pode jejuar? Certeza? Então você pode fazer muito. Amém? Olha só, agora eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita assim, eu posso fazer alguma coisa. Mais uma vez, eu posso fazer alguma coisa. Olha só, a igreja, mentalize aí na sua mente inteligente, mente de Cristo. De um lado está Neemias, o copeiro. Do outro lado está uma Jerusalém no chão, destruídas, com suas portas queimadas. Só que ele fez algo. Ele orou, jejuou e falou com o rei. E eu declaro em nome de Jesus que toda paralisia na sua vida, toda inércia, todo medo seja quebrado em nome de Jesus. Todo orgulho, de muitas vezes até de orar e falar, Senhor, isso machuca o meu coração. Isso me faz mal, eu estou triste, mas me ensina, me dá uma nova estrutura em Cristo Jesus. Amém? Ninguém, amados, nós podemos ensinar, nós podemos orar. Glória a Deus por essa igreja, pela célula, por todos os ministérios. Nós podemos, orar, jejuar e te ajudar. Mas ninguém pode fazer nada por você se você não decidir e ir mesmo reconstruir essa Jerusalém que está no chão na sua vida. Amém? A compaixão das pessoas não muda a sua vida. Decida reerguer-se, decida recomeçar. Fazer de coitado, ficar aí vivendo de ajuda, glória a Deus, quer abençoar alguém, mas isso não muda. Sabe o que vai transformar a sua vida? O dia que você decidir se humilhar diante de Deus e falar alguma coisa, fazer alguma coisa. Amém? Pare de esperar nos outros aquilo que só você pode fazer, porque Jesus já fez tudo na cruz. Amém? Jesus Cristo te ama. Quem crê que Jesus te ama? Levanta a mão. Você crê que Jesus te ama? Isso basta na sua vida. Aleluia, basta na sua vida. E olha só, Jesus quer que você faça parte, amém? Ele quer que você contribua, aleluia. Porque um dia nós vamos estar num reino perfeito lá. Mas enquanto isso, existe um reino aqui sendo estabelecido. E você faz parte dele, amém? Então você precisa entregar tudo essa noite para Jesus. E falar, Senhor, eu quero, eu vou agir. Eu vou fazer alguma coisa. Quer riqueza? Quem quer riqueza aqui? Só 5 pessoas. Quem quer riqueza aqui? Honre ao Senhor no mínimo. Amém? Em tudo. Quem aqui quer viver muito sobre a face da terra e muito bem? Só eu? A maioria. Honre os seus pais. Aleluia. Glória a Deus. Se posicione. Não faz igual eu alguns meses atrás. Querendo Jorginho fazer cara de paisagem, vazar. Só que a Bíblia fala, olha, Jesus não tinha nada a ver com isso e veio e morreu por você. E você? Tá fazendo de boba? 3 vezes. A pastora é teimosa ainda, né, Daniel? Eita, não pode, tem que obedecer. Deus só fará o impossível quando você fazer o possível. Aleluia? É possível orar? É possível jejuar? Então faça isso.
Neemias não tinha recurso. Fala assim, mas Deus tinha. Gente, vocês estão muito desanimados. Neemias não foi capturado porque Deus livrou ele. Leia a história dele. Neemias não tinha ousadia. Se você for ler, ele é meio que tímido. Só que Deus tinha ousadia. Ele continuava no propósito. Íntegro, inteiro, quietinho, mas fazendo algo. Sabe por quê? Porque Neemias encarou a realidade. Neemias enfrentou o luto e a destruição de uma forma sadia. Neemias fez o que podia fazer. E sabe o que Neemias fez? O último ponto. Fala assim, Neemias exercitou a fé. Fé não é uma sensação. Fé é uma decisão. Às vezes você não vai sentir a fé. Só que você vai decidir caminhar pela fé. E a Bíblia fala assim, ó, que a boca fala o que o coração está. Olha só. Só que um dia, eu notei isso aqui antigo, eu me perguntei, mas tem horas que o coração da gente não tem nada. E eu fui estudar sobre isso, Carlos, que a Bíblia faz uma menção, ela diz que a boca e o coração estão conectados. Um passa pelo outro, amém? Eu aprendi que quando o meu coração estiver vazio, eu posso encher ele com aquilo que sai da minha boca. O cenário está terrível, você vai declarar. Existe doença, você vai declarar cura. Está tudo difícil, você vai declarar que o Deus é o Deus mesmo que vai te livrar. Então isso vai encher a sua casa, vai encher o seu coração, vai encher aonde você trabalha. Vocês estão entendendo, gente? Pastora, meu coração está vazio hoje, não tem nada de bom. Então começa a declarar a palavra. E isso vai limpar o seu coração, amém? Quando não tiver nada bom no seu coração, fale coisas boas. Aleluia! Não controlamos o que sentimos, mas controlamos o que? Você está inteligente. Enquanto o que falamos. Vigie o que você fala. Amém? Glória a Deus. Não tem como você apertar um botão lá e arrancar a tristeza do seu coração. Só que eu posso controlar aquilo que sai da minha boca. Fale coisas boas. Declare coisas boas. E sabe quando o seu coração estiver vazio? Coloque a mão no seu coração. Você vai declarar assim, ó. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Hebreus 11:1 fala sobre fé, sim ou não? Então você tem que declarar, eu confio no Senhor. Espera. A porta que está fechada vai se abrir. Só que você vai ter que falar isso. E você precisa se posicionar. E quando você perceber, Carol, você já está renovada. E aquilo que você parecia, para você ser terrível, você vai conseguir falar, sem que aquilo, né, cause danos na sua vida. Amém? Quer recomeçar? Quantos quer recomeçar aqui? Diga amém. Então, tenha fé. E Satanás, ele vai usar todas as armas. Só que você vai ter que ver além da destruição. Neemias, ele viu além da destruição. Sim ou não, Davi? O trem estava feio, só que ele viu além. Veja além daquilo que estão falando ao seu respeito. Veja além do diagnóstico que está falando sobre a sua vida. Veja além da nuvem de derrota. Aleluia! Porque às vezes existe uma nuvem de derrota sobre a sua vida. Só que a palavra do Senhor fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amados, essa segunda-feira o meu coração doeu muito eu conheci a família do menino, né? Que faleceu. Gente, que tristeza, porque essas coisas não avisam quando virá, né? E que tristeza, imagina isso. Quantos de nós, muitas vezes, né? A gente não pode comparar dores, né? Não estou aqui comparando dores, mas às vezes isso que você está vivendo ainda é pequeno diante da luta dessa família, daquela outra família, né? Que a esposa perdeu o esposo, o filho perdeu o pai. E às vezes você tem deixado de se prostrado. Às vezes você não consegue nem orar mais. Então é necessário nessa noite você fazer como Neemias. Ver além da destruição. Amém? E qual que é a ferramenta mais poderosa que você vai usar? Fala assim, a fé. Cadê os empresários aqui? Começa a declarar na sua empresa que aquele lugar é bem sucedido. Começa a abrir a sua boca, não aceita palavras de maldição sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua empresa, sobre tudo que você tem, sobre os seus filhos. Começa a declarar fé. E olha só,
Porque aquilo que está para vir sobre a sua vida está onde? Nas mãos de Deus. Mas para você receber aquilo que está nas mãos de Deus, você precisa se levantar e se posicionar, amém? Então Neemias olha para aquela situação. Neemias era um copeiro, fala assim, ele não era pedreiro. Olha só. E ele começa a reconstruir os muros de Jerusalém. Eu imaginei Neemias na construção. 30 dias estava pronto, hein? Ele era copeiro, gente. Ele não era pedreiro. Agora eu estou indo para concluir. E eu achei tão interessante que ele era copeiro. Falei, ele era copeiro. Ele não era pedreiro. E às vezes você acha que essa área da sua vida você não é especialista. Só que quem vai te dar estrutura é? E você vai virar especialista nessa área que está tentando te matar. Amém? Você recebe isso? Olha só. Todos nós temos áreas mal resolvidas. Sim ou não? Existe área, todos nós temos Jerusaléns que ainda estão no chão. E não adianta você mudar de cidade, não adianta você mudar de esposo, de esposa, de emprego, de igreja. Não adianta isso, gente. Você precisa resolver, você precisa encarar a situação, você precisa começar a trabalhar, colocar a mão nas massas. Aqui, Neemias, ele vai trabalhar mesmo, Carlos. Ele já orou, ele já chorou. Aí Deus dá estrutura para ele, né, espiritual e física. E ele olha aquilo que está no chão e ele toma uma decisão. E sabe o que ele fala? Eu vou fazer algo por isso. Agora, às vezes, você sabe que a área da sua vida está no chão. E você fala, eu não tenho nada a ver com isso. Quer fazer cara de paisagem. Eu não sei o que está no chão na sua vida. Às vezes você sente até vergonha disso. Mas você precisa, nessa noite, orar, jejuar e ir para a luta. Amém? Em Romanos 5:3 diz assim. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz assim. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Está passando por luta, por tribulação? Fica feliz. Isso não é para te matar. É para produzir em você o quê? Perseverança. E perseverança traz para nós, fala assim, um caráter aprovado por Deus. É Paulo que está dizendo isso. Fique feliz na tribulação. Porque aquilo que Deus tem para você não é para te deformar, mas é para te formar. Amém? Glória a Deus. Os servos de Deus não são deformados, meus amados. Eles são formados. Eles têm um caráter inteiro diante das tribulações. Sabe quantas vezes tentaram impedir Neemias nessa reconstrução aqui? Quantas vezes, igreja? Fala assim, 6 vezes tentaram impedir Neemias de recomeçar. Às vezes na segunda você já desiste. Às vezes na segunda você já fica bravo. Às vezes na segunda você não quer ir nem na célula mais. Às vezes na terceira você já está só em casa. Tentaram impedir Neemias quantas vezes, igreja? 6 vezes. Porque o que Neemias estava fazendo trouxe, fala assim, ciúmes, inveja. Porque Satanás não importa com você, igreja, quando você está lá do jeito que ele quer. Satanás não está nem aí com você enquanto os muros da sua vida estão no chão. Às vezes é do seu ministério que Deus está no chão, ele não está nem aí para você. Pastora, mas depois que eu me posicionei, depois que eu virei crente, ficou terrível. É óbvio. Sabe o que Satanás quer? Que você fique na ruína, no meio do lixo, no meio da destruição. Mas quando você se posiciona e fala, não falo mais dos outros, não falo mais maldição, não faço maldade, eu vou parar com fofoca, eu vou me posicionar, eu vou atender para o meu chamado, Satanás vai te ver. E ele vai usar o quê? Fala assim, pessoas que vão te perseguir, pessoas que não vão gostar de você mesmo, vai com a sua cara e ponto. Mas você tem que estar firmada onde, hein? Neemias vinha falar que Neemias queria tomar o lugar do rei, que Neemias queria ser maior do que o rei. Tentaram enganar Neemias, dizendo para até um sacerdote comprado, falando, vamos aqui, eu vou orar, vamos para dentro do templo. Neemias sabia a palavra. Ele falou, dentro do templo, só sacerdote. Parecia crente o cara, mas queria que ele ia ao contrário da palavra. Só que Neemias percebeu que aquele sacerdote era um falso profeta. Muitas vezes, por falta de conhecimento da palavra, você tem ouvido todo mundo e feito coisas contrárias à palavra do Senhor.
Ou você tem que ler a Bíblia, para você ver, né? Às vezes eu falando aqui fica confuso, mas leia. Quando fala que é para entrar no templo, Neemias fala, mesmo Neemias sendo homem de Deus, só sacerdote. Gente, era um monte de gente comprado. Só que Neemias tinha discernimento bíblico. Neemias enfrentou, o ciúme, a inveja, o obstáculo. Por quê? Porque o foco dele estava nos homens? O foco dele estava onde? No recomeço, em Deus, em Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu declaro em nome de Jesus o recomeço em todas as áreas da sua vida. Você recebe? O recomeço, área familiar. Você que vai recebendo, diga amém aí para Deus. Área familiar, área financeira, área emocional, área física, área mental, área espiritual. Recomece em Cristo Jesus. Gente, nós amamos o começo, mas os recomeços são necessários na nossa vida. É necessário recomeçar. Enquanto você estiver agarrado às ruínas do começo que não deu certo, você nunca vai recomeçar. Aleluia! Para recomeçar tem que ter coragem. Aleluia, glória a Deus. E eu quero que você volte para casa essa noite com o sentimento e a decisão de Neemias. Amém? Com o coração realmente, falei, eu vou chorar, essa área na minha vida está no chão. Eu vou jejuar, eu vou falar para Deus. Entrar em crise, culto do renovo, é isso mesmo. Entrar em crise com você mesmo. Quantos ciclos aqui, não precisa levantar a mão, tem se repetido muito na sua vida? Às vezes tem um ciclo da sua vida que tem se repetido muito. Você fala para todo mundo, mas às vezes você não falou aquilo para Deus. Comece a falar isso para Deus. Comece a orar, comece a jejuar, comece a acordar de madrugada também. Aleluia, se coloque de pé. Só para me dar uma finalizada aqui. Olha só, e não conversa, só colocar de pé. Para finalizar essa ministração de Neemias e os muros, ele consegue reconstruir esses muros com muito foco, fala assim, foco e perseverança. E sabe em quantos dias os muros ficaram prontos? Muro que era para ser para anos, quem sabe? 52 dias. Não foi nem 2 meses. Esse muro estava de pé. Vamos ler Neemias, capítulo 6, versículo 14, 15 e 16, para nós concluirmos. Então, 52 dias. Olha só. Assim, é Neemias, tá? Neemias 6, 14, 15 e 16. Olha só, isso aqui vai ser a chave para a sua vida. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram sobre isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, meu Deus, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de quem? Sabe o que eu achei lindo, maravilhoso, e você precisa receber isso no seu coração essa noite, pelo amor de Deus? Que antes de Neemias terminar os muros, ele fez uma oração no versículo 14. Nós lemos aí. Neemias entregou, pastor, todos os inimigos dele. Olha só. Ele falou, lembra? Sambalate, Tobias, dos falsos profetas. Antes dele terminar a obra, ele entrega a turma toda. Ele entrega porque tinha muito profeta comprado. E ele faz uma oração. Porque tem pessoas que vão levantar-se contra a sua vida quando você vai se posicionar, sim ou não? Vai se levantar contra você, contra o seu casamento, contra o seu ministério, contra os seus sonhos, porque não vai achar nada a seu respeito. Eu declaro em nome de Jesus, vão ter que inventar, vão ter que mentir para falar mal de você. E quando isso acontecer, não fique triste, vai para os pés do Senhor. Fala, Senhor, não te justifica, mas entrega para o Senhor. É Ele que conhece, é Ele que justifica. Amém? Entrega nas mãos de Deus essa luta, entrega para o Senhor, transfira para Deus. Estão entendendo? No versículo 15 que nós lemos aí, o que fala aí?
que os inimigos ficaram admirados e com o ego, o que, igreja? Ferido, porque eles reconheceram que aquela obra, quem tinha feito era Deus. Em nome de Jesus, a obra que Deus, que vai acontecer na sua vida, é Deus que vai dar a estrutura, é Deus que vai fazer. O templo lá que está sendo reconstruído, é Deus que vai fazer. É a força dele que vai estar lá com aqueles homens. Porque pela força humana, gente, é anos, mas com Deus é dias, amém? Com Deus é diferente. E sabe o que Neemias faz quando esse muro também é reconstruído? Primeiro ele ora, depois os inimigos ficam tristes, com o ego ferido, mas reconhece que Deus é com eles. Depois, se você for ler, ele tributa, ele oferece essa honra a quem há? Ele entrega e fala assim, é o Senhor. E sabe o que ele faz que eu quero deixar para você? Depois, ele coloca guardas. A partir deste momento, quando essa área da sua vida for reerguida, né? Seja mais vigilante. Cuide naquilo que você fala. Não cometa o mesmo erro do passado. Estão entendendo? Busque ajuda em pessoas de Deus. Para de ficar falando a sua vida com A, com B, com os vizinhos na internet. Fale para pessoas de Deus que vão orar. Antes de falar com a pessoa, fale para Deus. Tenha humildade no seu coração. E quando vir a vitória nessa área que você tem pedido, você vai falar, eu sou forte, você viu, eu consegui, eu fui curada. Você vai tributar essa vitória a quem? A Deus. Aleluia, glória a Deus. Então